pessoal, vamos então à correção das nossas atividades da aula da semana passada. Esteja atento, faça a correção com atenção, acompanhe a explicação, as atividades vão ser comentadas, cada uma das questões serão comentadas, por isso é muito importante, é muito mais que conferir respostas. É o tempo que a gente vai ter para entender o assunto que nós estamos estudando, beleza? Então fique atento e acompanhe a correção aí. Então vamos lá, pessoal, corrigir a nossa atividade sobre o Estado moderno e o absolutismo. Tenho certeza que se você leu com atenção o texto para fazer as atividades, você fez tudo direitinho, está tudo ok, e agora é só conferir as questões. Porém, pessoal, além de a gente conferir as questões, você ver se as suas respostas estão coerentes, fazem sentido, é importante você assistir todo o vídeo para que você entenda o assunto também. E sempre que você perceber que a sua resposta não ficou muito legal, ficou um pouco equivocada, desmancha, faça novamente, porque o seu caderno é o seu material de estudo. Então, se você corrigir as atividades, mantiver o seu caderno correto, todas as vezes que você precisar estudar sobre esse assunto, você vai procurar numa fonte segura, beleza? Então fique atento, não deixe de fazer a correção. Viu que uma questão não ficou legal, pausa no vídeo, faça a alteração e depois continue, beleza? Porque o nosso objetivo não é só cumprir a tarefa, mas é, acima de tudo, aprender, beleza? Seu futuro depende do seu aprendizado, do seu conhecimento, beleza? Vamos lá então corrigir a nossa atividade? Questão número 1. No processo de formação do Estado moderno, vimos que vários grupos sociais se aproximaram do rei. Explique por que os monarcas receberam esse apoio. Então, eles receberam apoio da nobreza. Por que a nobreza se aproximou, apoiou o rei nesse processo em que o rei estava se levantando novamente como uma figura central do governo? Lembrando que a gente já estudou esse ano sobre o feudalismo. Lembra que eu expliquei para vocês antes da pandemia? Desenhei no quadro, né, a fragmentação do poder, lembram disso? Porque cada feudo, ele era autônomo, ele era independente, o poder estava, na verdade, na mão do senhor feudal e não da mão do rei, porque a vida se limitava ao feudo. Então ali era a vida, a sobrevivência deles, eles não estavam nem aí para que rei falava ou deixava de falar. Quem de fato comandava a vida das pessoas era o senhor feudal. Agora a gente já está estudando um período, já passou o feudalismo, já aconteceu o renascimento, a gente está vivendo esse período de transformação na Europa, e agora a figura do rei começa a ganhar novamente destaque, e o rei se torna a figura central do governo e vai chegar até o absolutismo, onde o rei detém todo o poder em suas mãos. Então, é nesse contexto que a gente está estudando, certo? Nesse contexto em que a figura do rei vem à tona novamente, se torna a figura central, esses grupos sociais passam a se aproximar e apoiar o rei, certo? Por que cada um desses grupos apoia o rei? Então, a nobreza está aí. A nobreza se aproximou do rei visando manter privilégios, lembrando que nobreza era algo que vinha de nascimento. Você era nobre porque o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô também era. Então a nobreza apoia o rei para se manter nessa posição de privilégio, como, dentre esses privilégios, receber pensões do governo, né, viver às custas do governo e ter altos postos no exército real, ter cargos dentro do exército de destaque, de privilégio aí. A nobreza se aproxima e apoia o rei nessa ascensão, nessa subida da figura do rei, com o objetivo de se manter como classe privilegiada. Agora, uma classe nova, que surge principalmente a partir do comércio, que era a burguesia, uma classe formada por pessoas que se enriqueceram através do comércio, principalmente, também vai apoiar o rei. Por que eles vão apoiar o rei? A burguesia percebe a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios. O objetivo da monarquia era financeiro. Apoiaram o rei por meio de doações e empréstimos. Então,
eles bancaram o rei para o rei formar o seu exército, eles deram muita ajuda financeira aos reis europeus. Por que isso? O que eles ganhariam? O rei, por sua vez, em troca, passou a favorecê-los, fazendo leis que protegiam o comércio e concedendo a eles cargos na administração do rei. Ou seja, já que essa classe, a burguesia, ela surge com o comércio, ela se enriquece com o comércio, ela apoia o rei financeiramente e, em troca disso, o rei governa para atender os interesses, principalmente criando leis que protejam o comércio, leis que favoreçam os comerciantes para que eles pudessem continuar se enriquecendo. Então, esses foram os interesses da burguesia, ok? Como eu disse no início, precisou, a resposta não ficou legal, pausa no vídeo para você fazer a sua correção, beleza? Os reis absolutistas tinham o poder centralizado em suas mãos. Todo o governo estava nas mãos do monarca, do rei absolutista, certo? Esses poderes eram quase ilimitados, porém, havia certos limites. O que colocava esses limites no poder real? Ao contrário do que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites. Ele tinha seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Então, havia dentro dos costumes até onde o rei poderia ir, até onde ele não poderia ir. Por exemplo, o rei não podia estar acima da igreja, né? Então, isso é tão forte que muitos reis procuraram se aliar aos papas, à liderança da Igreja Católica na Europa, para poder agir de uma forma mais livre. Porque havia também limites pequenos, mas havia sim limites estabelecidos principalmente pelos costumes da época, envolvendo a religião acima de tudo, certo? Mas eram pequenos limites. O poder do rei realmente era quase ilimitado. Questão 3. O absolutismo é um regime político que se caracteriza por uma grande concentração de poderes nas mãos do rei. Explique como cada um dos fatores abaixo relacionados contribuiu para o estabelecimento do absolutismo. A imprensa, a reforma protestante, a política de caça às bruxas. Vamos lá. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre os seus súditos. Então, uma lei, uma ordem, uma determinação real, agora com a imprensa, com a capacidade de reproduzir no papel várias cópias daquilo ali, permitiu essa comunicação maior dentro do reino. A vontade do rei chegava mais facilmente, as ordens do rei chegavam muito mais facilmente aos súditos distantes da corte, né, da capital, através da imprensa, através da escrita no papel. Então, isso foi muito importante para que o fortalecimento do poder dos reis acontecesse. A reforma protestante enfraqueceu o poder universal do Papa. Como a gente já falou várias vezes durante esse ano, principalmente durante a Idade Média, a Igreja era a instituição mais poderosa da Europa. O Papa estava acima dos reis, certo? Quando acontece a reforma protestante e vários países da Europa se desligam oficialmente da Igreja Católica, né, a influência do Papa diminui. Quando a influência do Papa diminui, cresce a influência do rei. Inclusive, muitos reis apoiaram a reforma não por uma questão de fé, por acreditar naqueles ideais protestantes, mas por interesse político, para se verem livres da Igreja Católica, diminuir o poder, a influência da Igreja Católica dentro do seu país, para aumentar o seu próprio poder, certo? Então, a reforma protestante serviu também para fortalecer o poder do rei. A política de caça às bruxas, literalmente caça às bruxas mesmo. Vamos lá. Os reis espalhavam o pânico no campo, principalmente na zona rural, acusando os camponeses, sobretudo mulheres, de praticarem a feitiçaria. O que isso tem a ver com o fortalecimento do poder do rei, o estabelecimento do absolutismo? Agora você entende, ó. Depois, com a desculpa de combatê-la, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca. E dessa forma estendiam sua autoridade também no campo. O rei levava o medo, o terror. Então, quando, sobre o pretexto da bruxaria, pessoas eram queimadas, enforcadas,
toda a população, principalmente a do campo, a que estava mais longe da capital, a que estava mais longe da presença do rei, via: o rei não perdoa, o rei é poderoso, o rei é assustador. E isso criava nas pessoas esse sentimento de medo e levavam a população à obediência. Então a política caça às bruxas foi algo terrível, foi algo injusto. A maioria das pessoas condenadas não tinha nada a ver com bruxaria ou ocultismo, né? Mas acabaram que essa terrível parte da história da Europa acabou contribuindo para que o rei, através do medo, aumentasse o seu poder. A figura do rei passou a ser temida e muito respeitada. Questão número 4. Responda com base no texto a seguir. Então, gente, um parêntese aqui é que às vezes a gente coloca para vocês uma atividade que tem um texto. Se tem o texto, é para o texto ser lido, entendido. Professor, mas a linguagem do texto é muito formal, não consegui entender. Leia uma, leia duas, leia três, manda recado para o professor, porque nessa atividade mesmo teve aluno que me mandou recadinho que não estava entendendo, eu gravei um comentário sobre o texto e ele conseguiu fazer a atividade. Então, é importante entender o texto. Se a atividade é com base no texto, não tem como fazer se eu não entender, ok? Então, fica a dica aí, sempre procure ler mais de uma vez, pelo menos umas 3 vezes, e se não entender, eu sempre estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Todos que me procuraram tiveram aí as suas dúvidas sanadas. Então, vamos ler o texto. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. Como não há poder sem a vontade de Deus, todo governo, seja qual for sua origem, justo ou injusto, pacífico ou violento, é legítimo. Todo depositário da autoridade é sagrado. Revoltar-se contra ele é cometer um sacrilégio. O que é um sacrilégio? É desrespeito a uma pessoa ou alguma coisa sagrada. Então o texto apresenta o rei como uma divindade, como alguém sagrado. Ir contra o rei é cometer um sacrilégio. Vamos às questões agora. Como o trono do rei é definido no texto? O que o autor diz sobre o governo? Comente. A que teoria podemos associar o texto? Então vamos lá na letra A. Como o trono do rei é definido? O rei é descrito como uma divindade. Errinho de português na digitação, me perdoem, tá certo? Depois vocês consertem no caderno de vocês. Então o rei é descrito como uma divindade, uma figura real. O trono dele é o trono do próprio Deus, nessa visão do texto. O que o autor diz sobre o governo? Comente. Para o autor, todo governo, outro errinho de português, pessoal, isso é a pressa, tá? É legítimo, isto é, não é ilegal, não pode ser combatido, pois tem a aprovação divina. Mesmo aquele rei que usou a violência, que usou o assassinato para chegar ao trono, na visão do autor do texto, se ele chegou lá é porque Deus quis, então seu governo é legítimo, é sagrado e ninguém pode ficar contra ele. Essa ideia apresentada no texto, ela está ligada a uma das teorias que davam base para o absolutismo. A que teoria podemos associar o texto? Teoria do direito divino dos reis. Essa teoria do direito divino dos reis, a gente vai falar nela nas atividades que virão aí, quando a gente for falar de Jacques Bossuet, mas ela é defendida por esse cara. Esse Jacques Bossuet, ele não era só um pensador, um filósofo, ele também era um bispo, ele era um religioso. Então ele cria essa teoria para justificar o poder autoritário absoluto dos reis, né, usando a religião. Na visão de Jacques Bossuet, o rei é rei por vontade divina, então ele recebe do próprio Deus esse direito de ser rei. E a visão do texto expressa exatamente isso. Questão número 5. Como foi lido no texto, o rei Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol, foi o que melhor encarnou o espírito absolutista. Retome ao texto e descreva como este governou. Quais de suas ações demonstram que ele realmente se via como um ser de poder absoluto? Vamos à resposta. No poder, ele julgava e punia, dava ordens e fiscalizava sua execução, decidia pessoalmente pelo Estado francês. Enfim,
agia de acordo com a frase atribuída a ele: o Estado sou eu. Estado, pessoal, tem um conceito de governo, certo? O governo de um país é o Estado. Então, Luís XIV dizia: o Estado sou eu. Ah, mas os políticos, os lords, os deputados, eles pensam assim. Mas Luís XIV não ouvia ninguém. Ele dizia: eu sou o próprio Estado. Por isso, o meu poder não tem limite. Como a gente leu aí no início da resposta, julgava, punia, dava ordem, fiscalizava. Ele concentrou em suas mãos toda a essência do poder na França. Usou o exército para impor a sua autoridade. Quem ficasse contra ele, lógico, ele ia, se impor. Procurou também atender aos interesses da nobreza e da burguesia, e no famoso Palácio de Versalhes, residência do rei, abrigava e sustentava milhares de outros nobres, garantindo-lhes uma vida de luxo e ostentação. Na Netflix tem uma série chamada Versailles, que conta a história do rei Luís XIV. Uma série muito bacana. Quem gosta de assistir série aí, se quiser, depois é só me chamar no WhatsApp que eu explico direitinho o nome, passo tudo direitinho para vocês. A série é muito bacana, tá, pessoal? Dá para ter uma noção não só da história de Luís XIV e da França, mas dá para a gente entender melhor o absolutismo dos reis nesse período aí, através da história de Luís XIV. Quem se interessar, depois me fala que eu passo o nome direitinho para vocês. Número 6. Os teóricos absolutistas eram pensadores que defendiam o absolutismo, obviamente. Descreva de forma resumida a ideia principal defendida pelos teóricos abaixo. Então eu dei uma lista de 3 teóricos para vocês me falarem o que cada um deles pensava. Quando a gente fala de teórico, a gente está falando de alguém que formula teorias, formula ideias. Os reis absolutistas, eles tinham todo o poder na mão, e existiam pensadores políticos, filósofos, que defendiam essa forma de governo, o governo absolutista. Tá? Um deles era Thomas Hobbes. Qual a visão de Thomas Hobbes? Em sua visão, o homem em seu estado natural viveria em constante guerra de todos contra todos. Na visão de Thomas Hobbes, o homem ele era o lobo do próprio homem, o homem era mau, o homem não conseguiria evoluir estando livre, sem ter ninguém para mandar nele. Foi por isso que o homem cria o governo, entrega a sua liberdade para um governo. Então vamos ler do jeito que está aqui, ó. Para evitar a destruição, o homem entregou sua liberdade para um governo que seria capaz de impor ordem e garantir desenvolvimento. Ou seja, um governo tem poder absoluto para controlar as pessoas e garantir essa ordem, impedir que os homens vivam de uma forma tão libertina, bagunçada, que não levaria o país a crescer. Para ele, a função do rei era colocar tudo em ordem, mesmo que fosse de forma autoritária, para garantir, porque para ele, o ser humano, se não tem quem manda, quem determina, quem lidera, não tem progresso, não tem desenvolvimento. Jacques Bossuet, acabamos de falar na questão anterior, defendia a teoria do direito divino dos reis, ou seja, o rei era o representante de Deus na terra e, como tal, era infalível. O rei era a perfeição em pessoa, assim como o próprio Deus. Assim, o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto era de origem divina. Opor-se ao rei é opor-se a Deus. Então, numa sociedade extremamente religiosa, essa teoria teve um peso muito grande. Ele dizia, olha, ficar contra o rei é ficar contra Deus. Então, isso tinha um peso muito grande na mentalidade das pessoas e foi muito importante, essa teoria que embasou o poder absolutista foi muito importante para dar sustentação aí a essa forma de governo que hoje a gente vê que é totalmente ruim. Nicolau Maquiavel, um pensador italiano. Para alcançar seus objetivos, o Estado, o governo, o rei, não deveria medir esforços, pois os fins justificam os meios. Essa frase é atribuída a Maquiavel. O que ele quer dizer? Não interessa o que o rei vai fazer, se é violência, se é falcatrua, se é coisa errada, desde que o objetivo seja o desenvolvimento do
governo, do Estado, faça o que for necessário, porque os fins, quer dizer, o objetivo final, justifica tudo que o rei fizer de errado. Para Maquiavel, o rei deveria aprender a ser mau, isso mesmo, deveria aprender a ser mau para conseguir manter o poder e, além disso, defender um governo em que os indivíduos eram vistos como súditos que deveriam apenas cumprir ordens. Então, o que foi mais corajoso em rasgar o verbo e expor a sua ideia maluca foi Nicolau. Ele dizia, olha, se precisar de usar violência, que use, mas que não deixe de alcançar o objetivo do rei. Então, o cara era maluco mesmo, beleza, pessoal? Faço a correção de vocês, anotem aí. Certo? Não deixe questões erradas aí, tá, pessoal? Questão número 7. Descreva de forma clara o que foi o mercantilismo. O mercantilismo foi a política econômica adotada pelos reis absolutistas, baseadas nas atividades comerciais, cuja finalidade era acumular ouro e prata e garantir riqueza para o seu país. Então, mercantilismo vem de mercado. A economia se baseava nessa coisa, de comprar e vender, principalmente vender, exportar, através do comércio que um país acumularia ouro e prata, né, que de fato garantia a riqueza de um país. Então, esse foi o mercantilismo, essa política econômica adotada pela maioria dos reis absolutistas. O texto apresentou algumas das principais características dessa política econômica, chamada de mercantilismo. Descreva cada uma delas de forma resumida. Metalismo, crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata uma nação possuísse, mais rica ela seria. Com base nessa crença, procurava-se acumular metais preciosos. Por que a importância do ouro e prata? Hoje a gente usa a cédula do dinheiro em papel, né? Que tem um valor simbólico. Uma nota de R$10 simboliza esse valor, equivale a R$10. Nessa época, não, as moedas eram feitas de ouro e prata. Então, garantir que no país tivesse muita moeda circulando era sinal de riqueza. Por isso, o objetivo de ter lucro com o comércio para acumular esses metais preciosos e garantir um grande número de moedas circulando no país. Balança comercial favorável. Quando a gente fala de balança, a gente lembra sempre de dois lados, né? O que é uma balança comercial favorável? Garantir o sucesso do comércio e o enriquecimento do país. Para isso era necessário exportar o máximo e importar o mínimo, mantendo assim a balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? É quando um país ele vende mais do que compra de outros países. Quando ele exporta mais do que importa. Porque quando ele vende, ele tem lucro. Quando ele compra, ele tem gastos. Então, a balança comercial favorável tem a ver com exportação e importação. Vender mais, comprar menos. Lucrar mais e gastar menos. Isso funciona na nossa vida prática também, né, pessoal? Se você gastar menos, trabalhar mais, economizar mais, seu dinheirinho vai sobrar. Protecionismo. Incentiva ao comércio e à manufatura nacionais, protegendo-os da concorrência estrangeira. Recomendava-se, por exemplo, o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros, a fim de torná-los mais caros, favorecendo similares nacionais. Isso aqui tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. O protecionismo seria o quê? O governo garantir, proteger a sua economia. E uma das principais formas disso acontecer era aumentando os impostos sobre os produtos comprados, os que vinham de outros países, os importados. Então, se eu compro um copo, ok? Se o imposto sobre esse copo importado for alto, ele vai ser vendido mais caro. Aí, se um produto nacional, o mesmo copo, feito aqui no Brasil, o imposto sobre ele for menor, os impostos forem menores, ele vai ser vendido mais barato. E na hora de comprar, eu tenho o mesmo produto, mas eu vou comprar o nacional, porque o nacional saiu mais barato. E aí,
garante a balança comercial favorável. Eu vendo mais os meus produtos e compro menos produtos de fora. Então, o protecionismo era isso. Medidas que o governo criava para proteger a sua economia e garantir o desenvolvimento dela. E o exclusivismo colonial. As colônias deveriam comerciar exclusivamente com suas metrópoles. Nesse contexto do absolutismo e do mercantilismo, a exploração das colônias era muito grande, né? A gente tem isso na nossa história, Portugal explorando o Brasil, Inglaterra explorando a América do Norte, Espanha explorando grande parte da América Central e a costa oeste da América do Sul, certo? Então as colônias deviam comerciar exclusivamente com suas metrópoles. Um exemplo, os colonos da América Espanhola deveriam comerciar somente com a Espanha, que era a sua metrópole, e comprar somente dos espanhóis aquilo que necessitava. Então, essas são características dessa política econômica chamada de mercantilismo, ok? Espero, pessoal, que vocês tenham entendido as questões e que façam aí a sua correção, beleza? Então, pessoal, agora que a gente terminou a nossa correção, você já fez as alterações que você precisava de fazer no seu caderno. Aproveita o restante do tempo que nós temos hoje em nossa aula para organizar as suas atividades atrasadas, certo? Na folha de atividade eu disponibilizei todas as datas em que nós tivemos atividades à distância esse ano, tá bom? Para que você possa conferir o seu caderno, ver aquelas atividades que estão faltando e assim cumprir aquilo que ainda falta. Caso você precise que eu envie alguma atividade para você, basta deixar o recadinho que eu envio no seu privado e você pode então botar as suas atividades em dia, cumprir todas as suas tarefas para terminarmos esse ano letivo com muito sucesso e tudo dando certo, beleza? Abração para você, bom trabalho, boa sorte aí. Tchau, tchau.